Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 155, e hoje nós temos um dia de sol, né? O sol já está aquecendo a terra e nós vamos continuar então meditando na palavra de Deus a respeito então do nosso tema que nós estamos estudando, então o livro de Neemias. Nós estamos aprendendo, né, sobre como nós podemos participar da reconstrução das muralhas da nossa vida espiritual e emocional. Estamos trabalhando, então, os sabotadores da restauração, da reconstrução e também de novos começos em nossa vida. Nós vamos, então, fazer a leitura, mais uma vez, de Neemias 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É importante nós observarmos algo bem sério. Este livro é o livro que mais faz menção a respeito, então, da oração associada ao planejamento e também à ação. Ele expressa bem o que nos ensina, então, muitas vezes os monges cristãos, eles têm essa filosofia, né? Orar e trabalhar. Então, esse livro traz essa associação entre a oração, o planejamento e a ação. No meio, então, dos trabalhos, né, de Neemias, que ele tinha muito trabalho, nós vemos como o Senhor, mesmo no meio do nosso trabalho, do nosso corre-corre, do dia a dia, nós vimos Deus atendendo a oração e a súplica do coração deste homem e operando, então, as maravilhas que ele operou mesmo no meio do trabalho. Então, a importância de nós entendermos que um dos sabotadores de novos começos, da reconstrução e da restauração em nossa vida pode ser a falta de oração. Em meio, então, às enormes responsabilidades encontradas em Neemias, nós vemos ele reestruturando, então, a sua vida e o seu trabalho a partir de uma dinâmica, né? E o centro da dinâmica de Neemias é a sua espiritualidade, né? O seu relacionamento com Deus, instruído pelas escrituras e também nutrida pela oração. Assim ele soube então distinguir o que era urgente daquilo que era importante. Nesses 4 meses que ele passou orando, pedindo a Deus como que ele iria fazer essa grande obra, né, para responder ao chamado que Deus lhe fez, ele, no meio, então, desse tempo de oração, ele distinguiu coisas urgentes de importantes. Coisas importantes são aquelas que só você pode fazer. As coisas urgentes são aquelas que outras pessoas podem fazer por você. Dentro do planejamento dele, ele fez exatamente isso, aquilo que fazia parte, que só ele poderia fazer, e aquilo que os seus compatriotas poderiam fazer. Então, ele suportou as intrigas, né, políticas dos sabotadores, ele venceu também vários obstáculos burocráticos até ele chegar lá com todo o material, tudo o que ele teve que vencer, né, no caminho até chegar em Jerusalém. Ele exerceu a paciência, ele motivou então a comunidade, né, a população a uma tarefa coletiva. Ele não foi centralizador. Nós temos essa grande dificuldade, né? Os nossos líderes têm às vezes a dificuldade de conclamar todos
para um trabalho coletivo, né? Alguns líderes são centralizadores, mas nós vemos aqui então, aprendemos com Neemias que tarefas importantes, elas merecem ser devidamente primeiro amadurecidas pela reflexão, pela análise do contexto, né, pela avaliação dos recursos necessários, a lógica, a implementação, então, de todas essas coisas. Mas acima de tudo isso, depois dele, então, nesses 4 meses de oração e jejum, trabalhar todo esse contexto, ele, acima de tudo, ele colocou todas essas coisas diante de Deus. Então, tudo isso, todo o planejamento, tudo que ele fez foi confiado a Deus através da oração. Então, já podemos entender que qualquer recomeço, qualquer restauração, reestruturação em nossa vida, seja em qualquer área, ela merece, então, um tempo de oração, jejum, planejamento, e tudo deve ser confiado a Deus. Então, um dos obstáculos para tudo isso é a falta de oração. Então, um sabotador seria a falta de oração. Então, por que é importante em qualquer área da nossa vida nós começarmos sempre com uma oração? Primeiro, porque a palavra de Deus diz que nós podemos experimentar, então, a paz. Eu vou usar um texto lá de Isaías, capítulo 56, versículo 7, que nos diz assim: esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, um dos benefícios, né, de nós experimentarmos esse tempo de oração é a paz de Deus. A chave para a paz de Deus em qualquer movimento nosso, qualquer trabalho nosso, qualquer missão que Deus tenha nos dado, é a paz. A paz, ela é a autoridade para nós realizarmos qualquer coisa em nossa vida. Por isso que como que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus se estabelece por 3 coisas importantes. Eu tenho que sentir paz, alegria e saber que é justo. Mas a oração, ela é aquela que traz a paz e nos dá autoridade. A paz, ela é o fruto, então, de uma vida obediente e reta. A questão da desobediência, da rebelião contra a autoridade de Deus sempre complica a nossa vida, né? Quando estamos fazendo algo que não é da vontade de Deus. A rebelião é quando nós tomamos muitas decisões erradas, contrárias à vontade de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós temos assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu gosto de uma tradução que diz assim: e a paz de Deus montará guarda em nossos corações, impedindo que a ansiedade entre. A ansiedade é fruto da falta de paz e da falta de oração. A ansiedade é fruto da falta de paz e da falta de oração. O aspecto negativo, então, desse texto seria que nunca haveria calma em coisa alguma, em momento algum. Mas nos sentimos constantemente, então, preocupados e até mesmo discriminados por Deus. Parece que nós não temos a sua ajuda. Então, acabamos começando, então, a murmurar e a reclamar. Perdemos, então, o senso da gratidão a Deus e acabamos então tendo outros problemas, muitas vezes até mesmo psicológicos e físicos por causa da ansiedade. Então, evitar a oração já é uma prescrição para a ansiedade.
É um modo também de evitar que a paz de Deus monte, então, guarda em nosso coração. Para aumentar a paz que cobre qualquer circunstância da nossa vida, a Bíblia nos ensina a desenvolver uma vida de oração ativa e autêntica. Não aquela do me dá, né? Porque as pessoas já entram orando, pedindo. E oração, na verdade, é relacionamento. Oração é comunicação com Deus. É saber de Deus, é ouvir Deus, não é só falar e pedir. Então, a oração, ela é a verdadeira substância, é aquela que pensamentos verdadeiros, eles são tão expostos diante de Deus, eles fluem do nosso coração, pelo sentimento que nós temos em relação a Deus, nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. O inimigo, ele vai preferir que nós não façamos qualquer outra coisa, né? Ele vai tentar nos impedir de orar. Ele prefere muitas vezes nos ver servindo do que orando, porque ele sabe que depois de um tempo, por falta de oração, nós ficaremos ressentidos, e ele sabe que sem a oração nunca teremos um coração, um conhecimento profundo e nem poder para viver o que aprendemos. Ele sabe que uma vida sem oração é uma vida também sem poder, enquanto vidas cheias de oração são vidas cheias de poder. Em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 18, Paulo, ele relacionou bênçãos específicas que podemos receber por meio da oração em qualquer tempo, em qualquer estação da nossa vida. Versículo 17, ele diz assim: ele orou para que seus filhos espirituais recebessem o espírito da sabedoria e da revelação, para que pudessem conhecer melhor a Deus e a sua vontade. Foi assim que Neemias fez. Neemias não fez nada até que ele tivesse a revelação completa daquilo que ele deveria fazer. Então, Paulo também nos ensina, pediu que Deus lhe abrisse, né, os olhos do coração dos seus filhos, para que pudessem conhecer a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele e mais nós chegamos a ele em oração. Quanto mais nós confiamos nele, quanto mais nós oramos, mais nós sentimos paz. E a paz quando os ventos gelados sopram contra nós. É hora de rolar esta pedra, esse obstáculo, esse sabotador da falta de oração para fora do nosso coração, pois ele é o pior sabotador para a vitória e para a busca da liberdade em nossa vida. A razão de que nós precisamos de oração ao buscar a nossa liberdade é que Satanás tentará misturar o que nosso fiel refinador quer eliminar. Lembre-se, Cristo veio para libertar os cativos e Satanás veio para escravizar. E ele pode nos escravizar até por coisas boas. Cristo buscou ter uma vida divina por meio de momentos a sós de intimidade com o Pai, através da oração. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, ele é um livro de oração. Isaías 56:7 nos diz assim, nos lembra: aqui nós precisamos entender. A presença de Deus, quando entramos na presença de Deus, este momento se torna uma casa de oração. Então, que assim seja. Retire esse sabotador do seu coração, retire esse obstáculo da falta de oração na sua vida. E você pode ter certeza que você terá todos os recursos sobrenaturais disponíveis para vencer as suas batalhas. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.